Safadinhos e safadinhas, eu sou o Edu Medeiros, da Preservativos Relax. Estou aqui apresentando o nosso Papo de Garoto, o podcast. Estou aqui hoje com uma super convidada, nossa querida Li Rocha, terapeuta sexual há vários anos aqui no estado de São Paulo. Aliás, atendeu já o Brasil todo, mas fica aqui em São Paulo. Li, faça suas apresentações, por favor. Que delícia! Mais uma vez aqui com vocês. Eu sou muito feliz e muito grata pela oportunidade. Eu sou a Li Rocha, né, gente? Desempenho aí um trabalho super lindo, sempre digo, com mulheres reais, sabe, Edu? Que é aquela mulher que tá no relacionamento na normose do cotidiano. Tá certo, então vamos lá, galera. Seguimos com o papo. Vamos começar então, já vamos começar quente, né? Assim, eu preparei algumas perguntinhas pra você e a gente vai trabalhar nessas perguntas aí à medida do possível. Quais os principais tipos de relacionamento aberto, né? Já que nós estamos falando de alguns modelos de relacionamento, que é o nosso Papo de Garoto de hoje. Então vamos começar logo. Quais são os principais tipos de relacionamento aberto e quais as principais características de cada tipo de relacionamento aberto que você pode nos dizer aí? Na verdade, o relacionamento aberto é uma forma de se relacionar, já começa por aí, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando você diz relacionamento aberto, você está dizendo em um casal, certo? Onde um dos integrantes desse relacionamento procura uma terceira pessoa para fazer sexo. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. É exatamente isso, tá? Então, não tem sentimento. Então, a pessoa, ela vai, é consensual com o casal, ela faz sexo com uma terceira pessoa e ela volta para casa. Tá, isso é o que caracteriza-se como relacionamento aberto. Aberto, exatamente. Certo. Isso caracteriza, tem as regras, cada casal tem a sua regra, mas o importante disso é não haver sentimentos, Edu. Por exemplo, tem alguns casais, ou alguns pares também, tá? Acontece muito com os pares, por exemplo, você só pode transar uma ou duas vezes com a mesma pessoa, para que não haja nenhum tipo de sentimento. Então, essa terceira pessoa, ela volta para casa, eles continuam tendo a vida deles normal e ok, tá tudo certo. Então, é uma forma de se relacionar, tá? Tá certo. E assim, além desse relacionamento aberto, ou seja, dentro do relacionamento aberto, pelo jeito não tem muitos modelos. Quais são os modelos, então, de relacionamento que existe, que há, assim, diferente, né? Existe outras formas de se relacionar. Por exemplo, o poliamorismo, tá? O poliamor é você ter mais que um relacionamento. É mais ou menos isso mesmo. Você namora mais que uma pessoa, entende? Então quer dizer que eu não tenho compromisso? Eu saio com várias pessoas porque eu não tenho compromisso? Não. É multiplicar esses compromissos. Então eu namoro você, eu namoro a Tati, eu namoro a Adriana e eu namoro o João, entendeu? Certo. São relacionamentos, só que em você ama mais que uma pessoa, entendeu? Então, há sentimento. E necessariamente as pessoas devem saber disso. Exatamente. Em todos esses que a gente vai fazer a colocação, é primordial, né, que tenha concessão de todos, certo? Então, por exemplo, já aconteceu na minha vida mesmo, eu namorar 3 pessoas, tá? Eu sou poliamorista. Então, o que acontece? Eu namorava uma pessoa aqui em São José e 2 em São Paulo. Então, eu namorava com eles. Eu tinha compromisso com eles. Um sabia do outro, nós não tínhamos a regra e nem contato deles juntos. Por exemplo, a gente não saía juntos, eu saía com os 3 juntos. Não. Eu namorava com eles e um sabia do outro, entende? Certo. Essa é uma regra. É uma regra. Então, é um compromisso que eu tinha em namorá-los, certo? Certo. Exatamente. Não existe casal. O que eu quero dizer é que não existe um casal. Eu e você somos prioridade. Não.
eu namoro com você, eu namoro com o Pedro e namoro com a Joana. E eu não sei se você está compreendendo, eu estou falando nomes, né, femininos e masculinos. Então Sim. Também você namora pode... pessoas. Pessoas. Você se apaixona pela pessoa, você não se apaixona pelo gênero dela, tá? Certo. Mas existe sim poliamoristas que se relaciona somente com um sexo, entendeu? Seja só com hétero ou não. Ou com homo, isso. É realmente gostar de mais de uma pessoa e ter um relacionamento, um namoro com mais de uma pessoa. Exatamente. Só que assim, todos na concessão, certo? E existe também regras, né? Por exemplo, as perguntas que normalmente as pessoas fazem é assim, mas você tinha dia para transar com cada um? Segunda com um, terça com outro? Não, gente. Ah, agora eu entendi. É natural, as coisas acontecem naturalmente. Você só tem compromisso com mais de uma pessoa, entende? Então, tipo, é natural, as coisas acontecem natural. Não tinha agenda, então, pra trepar. Ou seja, olha, segunda é seu, terça é seu, quarta é seu, não. Hoje é sexta-feira! Hoje é quinta, olha. Havia a liberdade do relacionamento. Isso, porque o sexo, Edu, ele é consensual, né? Sim, ele é consequência do relacionamento, né? Então, por exemplo, eu posso dizer para você que o moço que morava aqui em São José, ele tinha uma abertura muito maior comigo. Não que ele era meu preferido, mas como ele estava mais próximo e muitas vezes nos momentos em que eu, né, estava aqui em São José, ele estava mais tempo comigo. Mas não necessariamente só que eu amava mais, entende? Só por uma questão geográfica. Exato. Até porque eu sempre faço essa colocação. Nós amamos nossos pais, nós amamos nossos filhos, e filhos, nós temos 1, 2, 3 filhos. Nós amamos nossos filhos de formas diferentes, né? Sim. E as pessoas a gente ama de forma diferente também. Tem pessoas que têm pai e mãe de sangue e tem uma mãe que é mais mãe do que a própria mãe. São amores diferentes, entendeu? Certo. E desses modelos de relacionamento, que a gente pode dizer, também tem o trisal, que é um que tá bastante aí na mídia, todo mundo falando, muitas entrevistas em sites, né? E o trisal não tem nada a ver com o poliamor, concorda? Na verdade é um poliamor, porque são 3 pessoas, né? Já caracteriza. Só que, Edu, é um poliamor monogâmico. Eles só namoram. Não pode ter traição. Fora daquele grupo não pode ter traição. Exato. Porque assim, é um compromisso somente os 3. A poligamia não. A poligamia, o poliamorismo não. Você pode ter compromisso com mais pessoas, né? Desde que todos também estejam de acordo. O trisal, até tem o, se eu não me engano, é o Eu, Tu, Ela, na Netflix, que é uma série que é muito legal, é muito bacana e se torna um trisal, né? E aí eles vão num encontro de poliamorista e eles são, expulsos, porque eles tornaram-se um trisal monogâmico, né? Então, mas o trisal, ele não é que ele é modinha, né? Mas acontece sim, muitas vezes. Eu mesmo cuido de 3 trisais, como eu já havia dito para você. Eu tenho trisais em cidades diferentes, mas eu tenho um trisal aqui na nossa região, né? Certo. E tenho na Grande São Paulo os outros 2 trisais que eu tomo conta, né? Que eu ajudo. Edu, imagina você casado com a Tati e eu aí junto, entende? Então, assim, não é um casal, é um trisal. Então, tem as mesmas questões, entendeu? Tem os mesmos problemas, só que um pouquinho mais, né? Você imaginar, no caso de um cara, ter 2 mulheres deve ser uma trabalheira, né? E dizem os especialistas que até o ciclo menstrual se alinha, né? Então, acredito eu que a TPM é de 2 de uma vez só, né? Isso aí para aguentar não é muito fácil. Realmente.
Não é mesmo. Já é difícil um casal. Imagina um trisal. Até porque eles dormem, né? Tem alguns trisais, que nem, por exemplo, um dos meus trisais, eles não moram na mesma casa. As duas meninas moram numa casa e o marido, né? Porque eles são casados mesmo. Certo. Moram numa outra casa. Então, eles não têm tantas questões, né? Porque moram separados. De convívio, por causa do convívio. Isso. Mas interessante desse meu trisal é que eles sempre transam juntos. Certo. Esporadicamente, que acontece dele transar com uma ou dele transar com outra. Entende? Porque eles estão sempre juntos. O meu trisal daqui da nossa região, eles moram na mesma casa. Ele é o provedor, elas têm o trabalho delas, são mulheres também muito bem sucedidas, então também essa parte financeira também é mais tranquila para eles, porque os três eles acabam provendo a família, né? Uhum. Só que eles têm filhos de relacionamentos anteriores. Certo. Tá? Mas eles moram na mesma casa. Não só o trisal, mas os filhos também. É muito interessante. E eles dormem todos os dias juntos. Os três. Os três. Só que acontece de naturalmente acontecer o sexo com os três, ou de vez em quando com uma ou com a outra. Só que assim, é naturalmente. Não tem também dia marcado, segunda, terça, quarta, quinta. Não, é um relacionamento normal, entendeu? Certo. Só que onde existe mais uma pessoa. E como terapeuta, assim, você que acompanha casais, trisais, poliamoristas, assim, os trisais são mais complexos, mais difíceis de tratar do que um casal convencional, vamos dizer assim? Relativamente, é um pouquinho mais difícil, sim. Por quê? Porque, Edu, a nossa cultura, por mais que nós sejamos, eu sempre digo, que o nosso instinto fale, né? Que seja muito gostoso você ter uma relação mais ampla, a nossa cultura, né, a nossa educação é muito rígida, né, nessas questões. E nós crescemos com posse do outro. Sim, então, isso é questão já de criação e tudo mais, né, tradicional. Exato. A nossa sociedade é muito assim, né? E os meus casais, o meu terceiro casal, ele é homoafetivo masculino, tá? O trisal é um trisal homoafetivo masculino. O masculino. Só que eles são mais jovens. E os meus outros dois trisais um pouco mais velhos, ali entre 40 a 70 anos, tá? A média da idade. Certo. Os que são mais velhos é um pouco mais difícil na parte de posse, dos ciúmes, porque ainda existe. Mas por quê? Porque eles se tornaram trisais ali depois de 20 anos de casamento, entendeu? Certo. E o interessante, Edu, é que esses meus dois trisais era primeiro um casal e depois chegou a terceira pessoa. E geralmente chega pela mulher ou não? Não tem nada a ver? Chega pelo casal. Chega pelo casal. Tá. Nos dois casos foi conversado mesmo que eles queriam uma terceira pessoa na relação e acabou que essa pessoa ficou, entendeu? Até dos meninos também, viu? O dos meninos era um amigo. Começou a entrar só para um sexo casual, como relacionamento aberto, e ele acabou ficando, entende? Ele acabou ficando. Então, as meninas é o que mais traz para terapia. São elas que surtam, normalmente. Então, elas que mais me procuram, né? Entendi. A gente brigou essa semana porque ela fez fofoca, entendeu? Você acredita que ela fez fofoca? Mas, poxa, por que ela não veio falar comigo, né? Porque eu acredito que, assim, um trisal é como se fosse um triângulo, certo? Sim. Isso aqui, certo? E sempre, nos meus dois trisais, elas colocam ele como prioridade. Só que, na minha concepção, as duas precisariam ser mais companheiras, né? Para desenvolver aí um bom relacionamento. Por quê? Porque elas acabam com a posse, elas tentando agradar muito mais a ele, entendeu? Entendi. Fica aquela competição entre elas de, olha, eu preciso provar mais, eu preciso ser mais, eu preciso estar mais bonita, aquela coisa. E o meu trabalho com os três é o quê? É mostrar para eles
que trisal são 3. Assim Sim. como um casal, são 2. E que precisa haver diálogo entre os 3 o tempo todo. Precisa haver comunicação o tempo todo. Aquilo que não pode e aquilo que pode. Então, até dentro de um relacionamento trisal, precisa haver regras, Edu. Entende? Assim como a gente põe regras na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos gatos, com os nossos cachorros, entendeu? Sim, agora para dar aquela pimentada, vai uma pergunta assim. Elas necessariamente acabam tendo relacionamento entre elas também? As meninas precisam ser bissexuais, geralmente? Não. Nenhuma das minhas são bissexuais, tá? Porém, entretanto, já houve sim o toque entre elas, tá? Porque na hora do sexo, o nosso instinto, ele acaba aflorando mais. Então, assim, não necessariamente uma toca na vulva da outra, entende? Sempre um toque um pouco, tipo, nos seios, ou um beijo. O beijo sempre acontece, se os 3 estiverem juntos, né? Mas elas, por exemplo, não transam juntas. Somente as 2. Só elas. Só elas. Mas pode acontecer sim, tá? Não é uma regra. Pode acontecer das meninas ser homoafetivas, né? E elas transarem sozinhas. Também não tem problema nenhum, certo? É somente entender o relacionamento, tá? A gente vem acompanhando aí números, né, de crescimento sobre relacionamento, sobre modelos de relacionamento. E eu tenho visto um crescimento muito grande também nas mídias, nas procuras de sites de busca sobre swing. O que você pode falar sobre o swing? Que é uma forma de relacionamento também, um dos modelos de relacionamento, né? Exatamente. E que entra também no relacionamento aberto, que precisa haver casal, um par, tá? Certo. Casal hétero, par são homoafetivos, ok? Sim, precisa ter um par. Tem que ser par. Swing é mais que um casal ou mais que um par. Aí entra também no relacionamento aberto, porque é o que esse casal e esses pares estão procurando? Hoje eu acordei e eu vou transar. Uou, uou! Ela vai transar aí, gente! Sexo. Certo. Entende? E não relacionamento, é diferente. Não, porque já existe relacionamento. Sim, eles não estão procurando uma conexão de relacionamento com outra pessoa. Para deixar mais assim, a grosso modo, sentimento. É, né? Sexo. Então, é sexo. Então, relacionamento aberto, o swing é sexo, ok? Tchaca-tchaca na buchaca, é isso. E acabou. Fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Poliamorismo e poligamia, sentimento, tá? A poligamia também, tá? Mas se der tempo a gente fala, senão a gente fala no outro podcast. No próximo. Então assim, então o swing, muitos dos meus, eu falo muito da clínica que eu desenvolvo, muitos dos meus casais, eles vão em busca do swing para realmente tirar da normose o relacionamento, tá? Certo, para mexer com o instinto do casal. Para mexer com o instinto do casal, entendeu? Só que o que acontece? As pessoas, quando pensam numa casa de swing, ela já pensa que é assim, nossa, a suruba, né? Vai começar a putaria! Nossa, vai ser super promíscuo. Nossa, que putaria. E não é. Pelo contrário, a casa de swing, ela é uma forma de você explorar a sua sexualidade, entende? É uma forma de você estar num lugar onde vai mexer com a sua libido, entendeu? Ou seja, é uma casa provavelmente que deve ter shows, esse tipo de coisas para realmente aflorar a libido. Sabe qual foi a minha maior surpresa de quando eu fui pela primeira vez numa casa de swing? Porque, Edu, eu também tinha esse pensamento. Eu tinha medo de chegar numa casa de swing e alguém me catar, assim, coisa, sabe? Tipo, entrei, a pessoa cata, te estupra. Era a minha... porque assim, eu sou terapeuta há 11 anos. Mas no meu segundo relacionamento, eu fiquei 18 anos. E eu fui, monogâmica, e eu fui com meu marido numa casa de swing. E eu me surpreendi ao extremo. E olha que eu era cabecinha, hein? Aquela bem fechada. E foi incrível, porque assim,
você entra num local, eu tô falando, eu vou dizer de casas de swing que são boas casas, tá bom? Dentre elas eu andei vendo aqui Inner Club, Casa Blanca, que são casas aqui da cidade de São Paulo, que são casas famosas, tem site na internet, Enigma Club. Hot Bar também. Hot Bar, que é a novo. Hot Bar até... e o Hot Bar até, ela é mais light, sabe? É mais light, assim. Então, assim, quando eu entrei, era uma boate. Que fantástico, né? Então, música ao vivo, show de DJs. E quando você entra ali naquele espaço, Edu, ninguém toca em você. A não ser que vocês queiram, né? Que sejam tocados, as pessoas olham e tudo, mas ali nada acontece. É só quando você vai entrando, né? Que você vai adentrando a casa, aí sim as coisas vão acontecendo, mas de uma forma também consensual, tá? Então, o importante de quem hoje eu quero ir para uma casa de swing, o que eu faço? Né? Primeiramente, precisa querer. Entender que dentro das regras que você fizer junto ao seu parceiro, a sua parceira, seja cumpridas, né? Negociadas e também que sejam... Cumpridas. Né? Tem que ser cumprida, porque chegar lá no meio, você fez um acordo de que não vai haver penetração, por exemplo, né? Que tem o swing soft né? E o swing de full. Então, amor, vai ser o soft. Aí você tá lá no meio do soft e o negócio acaba, né, ficando mais quente e acaba o full. E aí, full deu tudo. Porque tá fora do que foi combinado, né? Exatamente, é preciso a comunicação e o diálogo em primeiro lugar antes de você entrar para um swing, tá? É lá na casa de vocês, de sentar, conversar, entender que uma coisa é aqui dentro de casa, outra coisa é lá onde o seu instinto aflora, né? Então, por isso, essas regras serem cumpridas. Então, aonde a gente vai, tem que decidir juntos, certo? Com quem a gente vai, né? Com quem a gente vai transar lá dentro? A gente vai trocar casal? Ah, não, a gente só vai ser voyeur, porque tem ali um espaço voyeur que você só olha, entendeu? Ah, tá, não, então vai ser só voyeur. Aí a gente vai ficar junto com as pessoas, a gente vai ficar separado. Por quê? Porque tem quartos, né, dark room, que você entra com a sua esposa, com a sua parceira, e tem ali um sexo super gostoso e ninguém nem vê, né? Mas tem aquele que você faz sexo lá no meio do gramado, em cima de uma mesa de... Como chama aquele negócio que joga assim, Edu? Sinuca, uma mesa de sinuca. A mesa de sinuca. A gente pode sair com pessoas do mesmo sexo, entendeu? Tipo, então a gente vai trocar casal, mas pode ser 2 homens, 2 mulheres. Tem que ser conversado. Outra coisa, se vai haver penetração, isso é muito importante. Se houver penetração, é importante que tenha proteção. Tem que trocar o preservativo conscientemente, não deixe que né? Isso é regra básica. Comunicação, entende? A prevenção é uma coisa assim que as pessoas não param para pensar, mas você acaba admirando muito o outro quando ele se protege a pessoa que está junto, ok? Então, Sim. A troca de preservativo e o uso de preservativo é muito, muito importante. E lembrando que não é só na penetração, mas também no sexo oral, Sexo oral. Sexo oral. A gente tem até um vídeo lá no canal ensinando como coloca aí, as camisinhas, né? E outra coisa, Edu, quais os tipos de práticas que a gente vai fazer enquanto a gente estiver lá. Isso tem que estar combinado, esclarecido, tem que estar... essas colocações que eu fiz são regras básicas. É básico. Não adianta só ter a comunicação e chega lá vai ficar o oba-oba. Até porque dentro das casas de swing não tem oba-oba. Qualquer desrespeito, por isso que eu disse que eu me surpreendi. Porque assim,
Tem casas de balada aqui na minha cidade, normal, assim, que a gente vai na balada. Sim. Pô, quantos homens na vida já me prendeu numa parede, bêbado, querendo me beijar? Entendeu? Agora, isso é falta de casa respeito, né? Exatamente. E que numa casa de swing nunca aconteceu. Porque entende? se acontecer, o cara vai ser botado pra fora. É isso que eu ia falar. Qualquer desrespeito, qualquer coisa que aconteça, é só avisar os seguranças e eles são convidados, né, a sair do ambiente. E olha como correlaciona casal ou par. Para você entrar numa casa de swing, é necessário, muitas vezes, ser um par. Né? Se você entrar sozinho, por exemplo, você paga mais caro até. Entende? Entendi. A taxa da casa de swing é bem maior para uma pessoa solteira. Exato. Tanto exatamente. homem quanto mulher, não importa, fica mais caro. Exatamente. Tem que ser par realmente para existir essa troca, né? Para ter eu sempre falo, mexer com a nossa libido de uma forma muito gostosa, certo? Mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade. Que legal, Li! Chegamos então ao final de mais um Papo de Garoto ou podcast. Hoje conversei com essa queridíssima amiga, companheira aí dos canais também lá no YouTube, a Li Rocha, nossa terapeuta sexual há vários anos. Li, passa pra gente aí quais são as suas redes sociais, pro pessoal te seguir, pro pessoal acompanhar também seus vídeos lá e dar aquele like legal, seguir, diz aí. Hoje eu tô trabalhando com o IG Li.Rocha Oficial, porque nós fizemos uma migração, né? Eu acabei perdendo o meu IG oficial, né, por conta do assunto abordado. Então a gente está trabalhando ele hoje e qualquer rede que vocês quiserem acessar, é só jogar no Google Li Rocha, que vocês encontram todos, que fica até mais fácil, viu? Show de bola, Li. Vale lembrar que a Relax é a única fábrica de preservativo e gel lubrificante a ter um canal de podcast, passando aí, trazendo informação para essa galera toda que tanto precisa. Nosso papo hoje foi curtinho, mas falamos aí um pouquinho de assunto sobre relacionamento e tenho certeza que nós vamos ter o próximo. Galera, valeu, obrigado, Li. Um grande beijo. Beijo para todo mundo. Te vejo em breve. Valeu, galera. Tchau, tchau.